E aí, gente, tudo bom? Bom, nessa terceira aula a gente vai falar um pouco sobre os problemas ambientais, né? Nós vamos focar basicamente nas mudanças climáticas, na poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, na poluição do solo, na degradação da qualidade do ar e na crise energética. Nessa aula a gente vai falar sobre esses três problemas e na próxima aula a gente fala sobre esses dois, né? E aí a gente começa com essa frase aqui, ó: tratar dessas temáticas é destacar o quanto as ações humanas têm impactado o meio ambiente, porque no momento que a gente está falando de problemas ambientais, a gente está associando esse problema ambiental ou esses problemas ambientais ao homem, né? E aí vem justamente essa primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Quem é o culpado? O ser humano, ele é o culpado ou ele é o responsável por causar ou intensificar esses problemas ambientais? Sim, ele é o responsável. Se o ser humano não existisse, né, a gente teria um meio ambiente muito mais harmonioso, né? É, é o ser humano que retira do meio ambiente aquilo que lhe convém e não tem a preocupação de repor, ou ele tira do meio ambiente sem preocupação. Na verdade, a gente está começando a se preocupar agora, como a gente já comentou, mas de certa forma é isso que acontece. Então, você acha que é possível a continuidade da vida humana sem os impactos ao meio ambiente? Eu queria deixar essa pergunta aberta para vocês analisarem e a gente discutir em algum outro momento. Quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, a gente discutir essa reflexão, né? Vocês acham que é possível a continuidade da vida humana sem impactos ao meio ambiente? E aí tem uma coisa interessante, porque a gente tem a mania de associar impacto ambiental com impacto negativo. Mas, de fato, existem os impactos negativos e existem os impactos positivos. Então, é bom a gente pensar nesses dois impactos para vocês me falarem isso depois. Tá bom? A primeira coisa são as mudanças climáticas, né? A exploração dos recursos florestais. Então, aqui eu trouxe uma notícia para vocês que fala que o desmatamento na Amazônia ela passa de 13 mil quilômetros quadrados, né? Entre agosto de 2020 e julho de 2021. Apontaram aqui os estudos do PRODES, que é um projeto, né, que tem como objetivo fazer medições através de satélite para identificar a questão do desmatamento. Né? Então, a gente tem esse dado realmente que é um dado bem assustador. Né? Aqui nesse gráfico tem a área desmatada em quilômetros quadrados. Né? Então, vocês percebem que aqui, ó, 2021, foram 13.235, né, quilômetros quadrados desmatados. Então, se vocês observarem, ele é o maior número, ó, desde 2006. Então, desde 2006 é o maior número de desmatamento, né, que a gente já teve, né, na Amazônia. Então, é só para vocês terem uma ideia, tá bom? E quando a gente fala em desmatamento, o que é que a gente se preocupa assim? O desmatamento ele causa a erosão do solo, ele causa o efeito estufa, né? Você tem um comprometimento da oferta hídrica, né? Porque você tem uma diminuição dos mananciais, destruição dos habitats, perda dos solos férteis e alteração no fluxo de chuva. Então, o desmatamento ele causa tudo isso. Então, perceba que, né, é uma coisa realmente preocupante que a gente precisa tentar, né? Outra questão de mudança climática vem na elevação dos níveis do mar. Né? Aqui eu coloquei, por exemplo, que a temperatura média global do planeta está subindo e com isso poderia provocar, entre outros problemas, o derretimento das geleiras, né? O que faria crescer a quantidade de água nos oceanos, né? A dilatação da mesma, levando em consequência o volume das águas dos mares. A gente já tem observado isso, na verdade. Existem em vários lugares as pessoas já aumentando a extensão da areia porque o mar já está invadindo, né? Já teve vários, aqui mesmo no estado, vários lugares, várias praias que invadiram, mares, né, praias, enfim, que o oceano invadiu já e já levou casa. Então isso é uma coisa que de fato já vem acontecendo, né? Outra questão da poluição dos recursos hídricos é que as fontes elas podem ser pontuais ou difusas, né? Pontuais é que é relativamente pequena,
ela pode dar origem à contaminação com elevadas concentrações de poluentes, cargas brutas de esgoto. Geralmente isso aqui está mais na questão das indústrias que jogam sua água contaminada diretamente no rio sem tratar. Já a difusa não, né? A difusa eles aportam aos corpos d'água sem que se possa identificar precisamente o seu ponto de entrada. É quando tem um rio que já está muito poluído, por exemplo, e eu não consigo identificar de onde é que veio aquela poluição. Então ele já está difuso, né? Aqui a gente mostra um esquema onde eu tenho as fontes difusas, por exemplo, os centros urbanos, que já é generalizada a questão da poluição, né? As zonas residenciais, enfim. E aqui eu tenho a indústria jogando o seu resíduo, né? A sua água residual, num rio. Então isso aqui é uma fonte pontual, eu sei de onde é que está vindo. Nesses outros casos eu não sei. São os carros, são as pessoas, enfim, tem coisas que a gente não consegue saber de onde é que está vindo, tá certo? A poluição dos recursos hídricos, eles podem ser causados, por exemplo, por lançamento de esgotos domésticos e industriais, que está vendo aqui nessa foto, né? E que causa a mortandade dos peixes. Então eu jogo esgoto. Quando eu jogo esgoto, eu aumento a quantidade de matéria orgânica nessa água aqui, ó, né? Quantidade de matéria orgânica nessa água. Essa quantidade de matéria orgânica faz com que a quantidade de oxigênio diminua, tá? Porque para as bactérias consumirem essa matéria orgânica, elas precisam de oxigênio, né? Então elas consomem o oxigênio cai e os peixes morrem. Tá bom? A gente também tem o uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes que contribuem para a eutrofização dos corpos d'água, né? E aí, professor, o que é que significa a eutrofização? É nada mais do que o enriquecimento dessa água por algum nutriente. Quando eu tenho um excesso de nutriente na água, é o que a gente chama de eutrofização. Aqui é um exemplo, ó. Né, ó, geralmente a gente tem uma água como se fosse uma água com muita alga, digamos assim. Então isso aqui é um dos exemplos, tá bom? Então, as causas são os lançamentos de nutrientes na água, né? Geralmente nitrogênio e fósforo, são esses dois, né? Que eles vêm basicamente do esgoto doméstico, de alguns efluentes industriais e fertilizantes, né? E aí acontece o quê? Acontece uma reação em cadeia, na verdade, né? Acontece o crescimento excessivo dessas algas, que eu falei para vocês, né? Ou plantas aquáticas, o aumento da concentração de hidrogênio, não, desculpa, de oxigênio, né? A proliferação de pequenos animais que utilizam essas águas como alimentos, enfim, então você não tem só os peixes, né? E a proliferação de peixes que se alimentam desses animais. Então aqui a gente tem mais uma figura que mostra a questão da eutrofização, né? Nesse caso a gente tem um lago normal, onde eu tenho baixo nível de nutrientes, uma boa penetração de luz, alto nível de oxigênio dissolvido, pouco crescimento de água, e aqui já é o contrário, né? Um lago eutrofizado, onde eu tenho alto nível de nutriente, pouca penetração de luz, pouco oxigênio dissolvido, e aí eu tenho mortandade de peixe, né? Alto crescimento de água e por aí vai. Né? Isso aí é as formas que a gente vê. Aqui são exemplos, ó, né? De corpos hídricos que estão eutrofizados. E um dos grandes problemas da eutrofização são as cianobactérias, né? Que elas têm condições favoráveis quando o corpo hídrico está eutrofizado, ela tem condições favoráveis para crescer, né, em alta densidade, que é o que a gente chama de floração, né? E qual é o problema dessas cianobactérias, né? É que muitas dessas espécies elas são potencialmente produtoras de toxinas. Então elas são tóxicas. Então se eu beber daquela água, se eu consumir de repente um peixe daquela água, eu posso me contaminar com essas cianobactérias, tá? E a gente tem problemas sérios com relação a isso, tá bom? Mas o que é que causa a eutrofização, né? Assim, qual o efeito da eutrofização? Então é a quebra do equilíbrio ecológico, como a gente já falou, né? Mais produção de matéria orgânica do que o sistema é capaz de assimilar, aumento das algas, né? Que existem alterações qualitativas, por exemplo, surgimento de novas espécies e aparecimento de outras que não deveriam estar ali, e o estágio final é um ecossistema, como a gente pode falar, agonizante, né? Pouca profundidade, alto déficit de oxigênio, ou seja, pouco oxigênio dissolvido, organismos mortos flutuantes e grandes quantidades de colchões. Né? Além de tudo isso que a gente já falou, a gente tem a poluição dos recursos hídricos por derramamento de petróleo, por exemplo. A gente teve agora há 2 anos, 3 anos, um derramamento de petróleo que surgiu, né? Petróleo que surgiu
nas praias aqui do Nordeste, né? Que depois descobriram que foi de um navio. Mas isso é muito comum, né? De vez em quando a gente tem na história esses derramamentos de petróleo, né? E isso é uma coisa absurda. Assim, é um impacto ambiental muito grande. Faz com que as pessoas demandem uma energia muito elevada para poder controlar ou tentar minimizar esse derramamento de petróleo, tá bom? Outra coisa é a disposição inadequada de resíduos sólidos. Nada mais é do que lixo. As pessoas elas jogam lixo de qualquer jeito. Então eu jogo o lixo não tem um canto para ser colocado, armazenado, e as pessoas vão jogando lixo, plástico em qualquer lugar. A chuva vem, leva e vai bater nos rios, né, nos lagos. Então, infelizmente, isso aí parte muito da questão da educação da população mesmo, da questão da educação ambiental da própria população, tá bom? Um outro problema sério que a gente tem é a poluição da água subterrânea, né? Principalmente por fossas céticas, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, existe todo esse problema, né? A gente está falando, por enquanto, das águas superficiais, né? Das águas superficiais, mas existe também a poluição das águas subterrâneas, e aí é muito mais difícil de você remediar, porque essas águas elas estão lá embaixo, então você imagina como é que você vai conseguir remediar isso, né? Então aqui tem só um esquema dos sistemas sépticos, né, que são as fossas. Então aqui eu tenho a produção, né, o pré-tratamento, a deposição, tem aqui o tanque séptico, o sumidouro. Então o que é que vai acontecendo é uma absorção dessa água que está com muita impureza, muita matéria orgânica, ela vai sendo absorvida aqui pelas camadas inferiores até que chega no aquífero, né? Esse é um esquema típico de uma fossa séptica, ou seja, a gente tem a fossa na nossa casa e a gente às vezes nem atenta, a gente simplesmente está colocando o nosso resíduo orgânico ali e acha que não está influenciando em absolutamente nada. Mas aquilo ali ele pode chegar realmente ao aquífero, ao lençol freático e contaminar lá embaixo. Então a gente vai perfurar um poço para beber água e a gente vai estar bebendo água com uma quantidade alta de coliforme fecal, por exemplo. Então é a quantidade de fossas que tem nas residências, né? O correto seria o tratamento de esgoto. Isso seria o correto, né? Outra coisa, a disposição de resíduos. Por exemplo, eu tenho um aterro sanitário, eu vou pegando resíduo e vou deixando esse resíduo sobre uma superfície qualquer. E aí a gente tem o chorume, que é aquele líquido mal cheiroso que vai formando quando você tem muita matéria orgânica, né? Isso acontece às vezes no lixo da sua casa. Quando você vai tirar, você sente aquele odor, você vê tem um líquido formado, né? Um líquido escuro. Aquilo é o chorume. Então aquele chorume ele vai entrando aqui, ó, né? Vai entrando aqui nas camadas de solo, que geralmente é formado por areia, até chegar ou poder chegar, na verdade, nos aquíferos, né? E mesmo que não chegue nos aquíferos, a gente tem uma poluição do solo aqui, tá? Então, a disposição do resíduo também é uma coisa realmente bem importante. E aqui a gente tem outras fontes de contaminação, né? De águas subterrâneas, tanques de armazenamento, mineração, atividade agrícola, tudo isso contamina, tá? Tudo isso é fonte de contaminação das águas subterrâneas e a gente precisa realmente ter cuidado, tá bom? Consequências da poluição dos recursos hídricos: prejuízo à vida aquática, que a gente já falou, doenças de veiculação hídrica, diarreia, por exemplo, que é um dos casos de maior índice de morte infantil, ainda, apesar de tudo, né? Aumento do custo da produção de água potável. Né? Isso tudo termina aumentando, porque eu preciso fazer um tratamento daquela água, um tratamento pesado, para eu poder liberar para a população. Então, tudo isso tem influência, né? E aqui a gente está falando um pouquinho sobre a degradação dos solos. Como é que a gente pode falar da degradação dos solos? Então, as principais degradações são a erosão e assoreamento, né? Assoreamento é assim, é quando o meu rio ele vai, de uma forma didática, eu vou tirando a vegetação que tem ao redor desse rio, a areia vai ficando solta, essa areia ela vai entrando aqui e vai diminuindo a profundidade do rio. Então, isso é um assoreamento do rio, né? A erosão, as bossorocas, que são essas formações aqui, como se fossem uns canyons, né? Uns buracos mesmo que acontecem, né? Erosão do solo, que a gente tem muito no interior, né? E a disposição inadequada dos resíduos. Então, essas são as fontes de degradação do solo, que a gente também tem que ter cuidado, tem que entender isso aí direito, né? E quais são as consequências dessa degradação dos solos, né? Degradação da qualidade da água, superficial e subterrânea, porque se eu tenho poluição do solo,
provavelmente essa poluição em algum momento ela pode chegar na minha água que está lá embaixo, que é a água subterrânea, ou na minha água superficial. Né? Diminuição da profundidade dos cursos de água, aquilo que eu falei para você do assoreamento, perda de nutriente essencial ao solo para nutrir o plantio agrícola, que é aquilo, né? Eu não tenho mais nutriente, então não tenho mais como plantar. Né? E a poluição do solo atmosférica, hídrica e visual, ou seja, uma poluição geral que eu tenho. Tá bom? Então isso, gente, era a aula que a gente vai iniciando, falando sobre esses problemas ambientais, para vocês terem também uma noção. Próxima aula a gente fala mais um pouco sobre alguns outros problemas ambientais e a gente encerra a nossa primeira unidade. Tá bom? Então, obrigado. Até mais.